Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero convidar a pastora Cecília, que estará ministrando, nessa noite. Vamos levantar, vamos colocar de pé, vamos orar, para que o Senhor, através da pastora, esteja trazendo uma palavra, rema aos nossos corações. Senhor, diante da tua presença, eu venho colocar a vida da pastora Cecília em tuas mãos, para que ela nessa noite seja mais um instrumento, Senhor, usado por ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoo a pastora Cecília, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada. Amém, glória a Deus. Deus é fiel. Eu falo, e sempre que eu posso eu falo. É uma responsabilidade muito grande. Imagine no dia de hoje, a responsabilidade parece que fica ainda maior. A minha carne treme, meu corpo treme tudo. Mas uma coisa eu sei: a vontade de Deus será feita aqui nessa noite, em nome de Jesus. E não é o homem, é Deus. Então a gente fica muito nervoso, fica muito apreensivo, mas eu sei que isso faz parte da responsabilidade. Eu até brinquei, falei ali fora com o pessoal que já é difícil para mim pregar. Imagine aqui, cheio de homens e mulheres de Deus. Eu usei a expressão cabeçudo, que eu aprendi dessa forma, mas eu tenho certeza de que Deus, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. E eu costumo dizer lá no morro, para os meus discípulos, que eu não sou pastora para pregar, eu sou pastora para cuidar. Eu gosto de cuidar, eu gosto de ir atrás, eu gosto de tirar o carrapicho, eu gosto dessa parte. E pregar é só algo que Deus, não tem como fugir. Então, se a gente é pastor por completo. Então, para ficar bonito, mais bonito, vamos se colocar de pé. Vamos estar abrindo aí comigo em Josué 15, no versículo 13 até o 19. Josué 15. Eu pedi ao Senhor que me desse uma história de uma mulher forte, ousada, porque eu acredito que é exatamente a cara da Igreja Batista de Getsemane. Forte e ousada. Foi exatamente isso que eu pedi a Deus, e Deus ministrou no meu coração essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: a Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Queriate Arbá, isto é, Hebrom. Este Arbá era do pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Cesai, Aimiá, Aimã e Talmai. Esses nomes aí esquisitos que esse povo tinha naquela época, Gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debi, cujo nome dantes era Queriate Safé. Disse Calebe: a quem derrotar Queriate Sefé e tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe. Esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, instituiu com ele para que pedisse o campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. E então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me uma terra seca, dai-me também fonte de águas. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Estende a mão de vocês em direção ao altar, porque vocês vão me ajudar a trazer a palavra de hoje. Espírito Santo de Deus Pai, diante de Ti me encontro nessa noite. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, ó Pai. Que o Senhor venha levar, ó Pai, a palavra a cada coração que aqui chegou.
Sabemos, ó Pai, que não é da nossa forma, nem da nossa vontade, mas é a tua vontade que prevalece. Então, Pai, fica à vontade, faça a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor e sente dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nessa noite de aniversário, nessa noite a qual o nosso coração está alegre, está feliz, porque comemorar aniversário é sempre bom. Imagine 34 anos, né? Fiz as contas na minha matemática, eu estou com 44, menos 34, 10 anos, né? De diferença. Por aí a gente vê que eu comecei nessa trajetória novinha. E olhando para a história da Igreja Batista de Getsemane, e olho para a minha história, e eu estar aqui hoje, é um presente para mim. Me considero honrada, me considero uma pessoa extremamente abençoada por Deus, porque hoje eu posso estar aqui compartilhando com meus irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E vindo para a palavra do Senhor Jesus nessa noite, como eu disse, eu procurei algo que falasse de algo ousado. E olhando para essa história, a gente já sabe que é uma história de ousadia. Quando Caleb recebe a parte dele, a gente bem sabe que Caleb, ele foi um dos 12 que entrou na terra prometida e foi um dos poucos que viu o lado bom da história, viu a coisa boa da história. E foi mais do que justo Caleb receber a parte dele, daquilo que ele viu com bons olhos. Porque muitas das vezes a gente está no meio de uma situação e não consegue ver a parte boa, só consegue ver os defeitos, só consegue ver as coisas ruins. Mas quando a gente consegue olhar pelo lado bom, sabendo que algo bom vai acontecer, Deus nos abençoa. Porque eu acredito que ser a pessoa positiva é sempre vantajoso. Então aqui a gente pode ver que foi nítido. Caleb recebeu a parte dele boa das coisas, boa da história. E Caleb, quando ele foi lá visitar, ele viu que tinha gigantes, mas também tinha coisa boa. E a gente bem sabe que a geração mesmo de Moisés, ela não conseguiu alcançar o que Caleb conseguiu alcançar através do lado positivo dele. E por que o povo, com Moisés, não conseguiu alcançar aquilo que Caleb conseguiu aqui? Primeiro, porque o povo murmurava muito, o povo reclamava muito. E todas as vezes que você reclama muito, você faz com que as bênçãos do Senhor se atrasam sobre você, sobre a tua vida. Elas estão vindo numa proporção de uma velocidade e você começa a murmurar, começa a falar as bênçãos do Senhor, automaticamente elas começam a se retardar. E uma trajetória para aquele povo que duraria 40 dias, durou 40 anos. E a gente pode ver que através de Caleb, aqui nessa história, a gente vai conhecer alguém muito importante, que a Bíblia só fala dela aqui e mais para frente. Quando Caleb recebeu a parte dele, e ele viu, e ele lembrou, e ele já sabia que naquele lugar tinha homens gigantes, grandes, poderosos, a qual ele não poderia mais vencer, porque Caleb aqui já estava com 80 e poucos anos, tanto que ele lembra que quando a promessa foi feita ele tinha 45. Ele olhou para ele, ele reconheceu que as condições físicas dele, embora ele disse que tinha o mesmo vigor, porém ele sabia que ele não ia conseguir derrotar aquele gigante. O que Caleb fez? Ele não é bobo nem é nada. E eu fico imaginando qual era a beleza dessa filha de Caleb. Essa Axa deveria ser linda, porque Caleb foi e espalhou a notícia: quem conseguir vencer os capirotos, os demônios que estão lá na terra que me foi prometida, eu vou dar a minha filha por mulher. E de acordo com o que a gente pode imaginar aqui, lá não tinha WhatsApp, lá não tinha rede social, mas a notícia deve ter se espalhado.
A notícia deve ter se espalhado. E quando todos ficaram sabendo, mesmo assim, não se levantou ninguém de Judá, mas se levantou alguém da família, porque Otiniel era sobrinho de Caleb. E nessa noite eu já quero profetizar sobre a tua vida aqui neste lugar, meu irmão. Em meio à batalha que você está vivendo, ou que você está percorrendo, talvez você esteja procurando alguém longe, mas olhe na tua parentela, olhe do teu lado, alguém vai se levantar para ajudar você. E o mais importante, alguém dentro da tua casa vai ser usado por Deus para ajudar você. Porque quando ele achou que não teria ninguém, se levantou esse jovem. E eu imagino que esse jovem, cheio de fé, cheio de coragem, foi bater de frente com aqueles gigantes. E a palavra de Deus diz que ele venceu. Ele venceu. De repente você não está entendendo o que tem a ver aniversário da Igreja Batista de Getsemane com essa história dessa mulher, com essa história desse povo aqui. Porque eu olhei, eu analisei, eu fiquei analisando. A Igreja Batista também precisou vencer gigantes para estar de pé até hoje. Quantos desertos se levantaram, quantos gigantes se levantaram, mas a Igreja Batista de Getsemane, ela permaneceu lutando. Quando achamos que tudo ia parar, vê se não é parecido com a história da igreja. Quando achamos que tudo ia parar, que não ia acontecer mais nada aqui, o apóstolo doente, tudo difícil, pandemia, pandemônio, tudo. Deus levantou o casal. Deus levantou o casal aonde? Dentro de casa. Não precisou buscar ninguém fora, porque tinha alguém dentro da família para honrar a Igreja Batista de Getsemane. E a obra não parou, pelo contrário, venceram os gigantes da pandemia. Venceram ou não venceram? Se uniram com um exército poderoso. Primeiro Deus, e depois eles puderam contar com a igreja, e eles venceram o gigante. E se hoje a gente está podendo estar aqui comemorando esses 34 anos, porque jogaram o gigante por terra em nome de Jesus. E eu fiquei maravilhada quando eu olhei para essa história, e eu consegui contemplar a história da igreja dentro dessa história. Porque quando Otiniel conseguiu vencer o gigante, o prêmio dele chegou. E o prêmio era uma mulher linda. Porém, essa mulher linda, estava faltando nela ousadia. E a ousadia do Espírito Santo de Deus veio no momento certo e na hora certa sobre aquela mulher. Porque quando ela chegou diante do pai, eu consigo imaginar, o pai deve ter levado um susto. Já casei a menina, já dei o prêmio para a menina, o que essa garota está fazendo aqui? De repente ela pula de um jumento empacado. O que significa jumento empacado? Jumento empacado é tudo aquilo que não dá certo na nossa vida, tudo aquilo que vem para atrapalhar na nossa vida. Só que hoje, pelo poder que há no poder do nome do Senhor Jesus, todo jumento empacado vai bater em retirada em nome de Jesus. Uma menina rica, o pai dela tinha posses, dona de terra, e ela chegou diante do pai com o jumento empacado. Ela não sabia quem era o pai dela. Ela não sabia quão poderoso era o pai dela. E quando ela olhou para o presente que ela ganhou, e ela viu que não era aquilo que ela queria. Sabe por que Axa tomou de ousadia? Axa nasceu no deserto. Axa nasceu no deserto. E quem nasce no deserto tem duas escolhas. Ou você sai de lá rasgado de glória, vendo as maravilhas de Deus, ou você sai de lá murmurando, com a tua bagagem de tristeza, com a tua bagagem de derrota. É escolha. Porém, Axa nasceu no deserto, mas ela não quis aceitar o deserto na vida dela. Quando
você está no deserto, meu amado irmão, é escolha tua. Ou você permanece lá reclamando, ou você sai de lá dando glória a Deus. Axa estava acostumada com o deserto, estava acostumada com coisa ruim, passar aperto. 40 anos o povo rodeando no deserto, passando perrengue. Axa olhou para o pai dela e falou assim, eu imagino que ela olhou para o marido dela e falou assim, como assim? Meu pai poderoso vai me dar uma terra seca? Ah, não aceito não. E o que ela fez? Ela começou a persuadir o marido. Vai lá falar com meu pai. Não aceita essa situação não. Porque mulher, quando ela quer, né, ela consegue persuadir. Ela consegue. Só que Axa, ela não conhecia o pai que tinha, mas o pai conhecia a filha que tinha. Por que ele deu uma terra ruim? Para que Axa tivesse o poder de escolha e saísse da zona de conforto. Quando você está passando prova, é Deus te testando para que você saiba sair da zona de conforto. O pai te conhece, ele sabe como que você é. Então ele deu de propósito aquela terra seca para aquela filha, para ela poder saber quem era o pai dela. Porque quando você é filho, você precisa ter intimidade. E ela estava colocando o esposo no lugar de filha. Vai você lá falar com meu pai. Como assim? A filha era ela. A intimidade tinha que ser dela. Era ela que tinha que descer do jumento e ir falar com o pai. Saia da tua zona de conforto. Saia de cima desse jumento empacado. Não aceita a situação que você se encontra. Mas lembre de uma coisa, foi o teu pai que te colocou nessa situação. Se ele colocou, é porque ele sabe que você tem potencial para sair daí. Quando Axa tentou, alfinetou, catucou o marido, e o marido não se mexeu. Eu fico até imaginando a história. Axa ali perturbando o marido, e ele fala, o quê? O pai é teu, vai você. Ele que te deu a terra, é por tua causa, vai lá, se vira. Quantas e quantas vezes, meu amado irmão, a gente fica prostrado querendo que alguém faça algo pela gente. E eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Se a Igreja Batista de Getsemane chegou até aqui, foi porque alguém tomou atitude e foi falar com o pai. Foi porque alguém saiu da zona de conforto e trabalhou por essa igreja. Trabalhou pela Igreja Batista de Getsemane. E eu olho até para o nosso apóstolo e eu me lembro. Me lembro pouco, mas eu me lembro. Que quando ele subiu o Morro de Santana, as estradas, além de ser de barro, era tudo de barro. A gente fazia um culto embaixo do pé de amendoeira, perto da casa da irmã Ângela lá. Né, irmã Ângela? O culto debaixo do pé de amendoeira. Tinha nada nem ninguém, a não ser poeira. E eu ficava pensando com a minha família, não vai sair nada daqui. Vai ser mais um povinho que vai vir, vai fazer e vai cansar. Só que teve uma pessoa que foi incansável. Ele não desistiu do Morro de Santana. E eu fico vendo a história da minha família implantada dentro da história da Igreja Batista de Getsemane. A gente não sabia nada de igreja, nada de Deus, nada de nada. A minha mãe era espírita. E aquela igreja veio para mudar todo o cenário da minha família. Todo o cenário. Isso porque alguém não desistiu. Isso porque alguém desceu do jumentinho e acreditou. Talvez a história da tua vida ainda não esteja melhor, porque você ainda não saiu de cima do jumentinho. É necessário, meu irmão, sair de cima do jumento. Porque a Axa, ela teve ousadia. Quando ela olhou para o marido, e o marido não se mexeu, ela pulou do jumento. Ela pulou do jumento. E o pai falou, o que você deseja? Como se o pai não soubesse. Porque o pai sabia o que tinha dado para ela, sim ou não? O pai sabia
que o que ele tinha dado para ela não era de bom agrado, mas o pai estava esperando uma atitude dela, e essa atitude chegou. O que você deseja? Ah, pai, eu quero um presente melhor. O Senhor já me deu um marido, mas como é que eu vou fazer família na terra seca, aonde não tem água, aonde não tem nada? Como que eu vou dar continuidade à minha família? O Senhor está me colocando num lugar difícil. E eu acredito que Caleb deve ter olhado para ela com um sorrisinho de canto. Eu só estava esperando você vir até a mim. Eu só estava esperando uma atitude tua. Meu amado irmão, nessa noite, o Senhor Jesus só está esperando uma atitude sua. Só está esperando uma atitude sua. Porque muitas das vezes a gente diz assim: Deus sabe tudo que eu preciso, Deus sabe tudo que eu quero. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele sabe, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir você dizendo detalhe por detalhe. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei: Deus, me conduz, Espírito Santo. Porque de mim mesma eu ficava aqui. Tivemos um dia difícil. Eu tive um dia difícil. Segunda-feira eu digo que é minha folga, mas a única coisa que eu não fiz hoje foi folgar. E na correria do dia, eu cheguei em casa, preocupada com a minha casa, que meu marido desce hoje, deve estar chegando em casa agora. E eu não tive tempo de arrumar a casa. E eu fiquei o dia todo envolvida com outras coisas. Tivemos um velório hoje lá na igreja. E eu falei: meu Deus, quando eu chegar em casa, eu vou ter que arrumar a casa, ainda terminar de ver a palavra. Meu pai, quando eu botei o pé no meu portão, meu neto estava brincando com a água e eu olhei para casa, eu olhei e fui entrando e a minha casa estava limpa. A minha casa estava limpa. Talvez para vocês não seja nada, né? Mas para mim eu vi Deus. Eu deixei uma pessoa lá, que é a minha Vanessa, com meu neto, para eu poder estar no velório. E ela disse que quando eu não chegava, deu 3 horas e eu não chegava, ela resolveu limpar minha casa. Foi ela? Claro que não. É o Espírito Santo que há em mim, habita em mim. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe da minha necessidade e Ele supre nos pequenos detalhes. Quando você é sincero, quando você tem ousadia, quando você fala para Deus tudo que você deseja, Ele te dá muito além. Ele te dá muito além. Talvez você esteja pedindo tão pouco, mas ainda você não viu o agir de Deus. Mas se você está aqui nessa noite e recebe essa palavra, eu digo para você: você vai receber de Deus. Deus vai fazer o impossível acontecer. E quem diz isso? Quem diz isso é a palavra de Deus. Primeiro a gente começa vendo sendo derrotado o gigante, e depois a gente termina vendo o milagre de Deus. Então, se você já venceu o gigante de estar sentado aqui nessa cadeira, pode ter certeza que você vai ver o milagre de Deus. E o milagre de Deus, quando vem, ele vem perfeito. Imagina a Axa olhando para o pai e falando para ele: ah, pai, tão rico, tão poderoso, já cheguei aqui em cima do jumento, nem condiz com o pai que eu tenho, e agora você vem me dar uma terra seca. Ah, não aceito não. Quero algo melhor. Quero algo digno de uma filha de Caleb, digno de uma filha de um lutador, de um guerreiro. Eu quero. Abra a tua boca, meu irmão, e fala para Deus: eu quero. E acredite, Ele vai te dar. Acredite, Ele vai te dar. E quando o pai deu a ela, além do que ela pediu, deu a fonte superior e a fonte inferior. Deu 2. Poderia ter dado ou nenhuma, ou dado uma, mas deu 2. O
que isso leva o meu coração a entender? Nessa noite, Deus também quer te entregar o dobro, além, muito mais. Mas como assim? É aniversário da igreja. Quem deveria estar recebendo presente é a igreja. Mas você é a igreja. Você é a Igreja Batista Getsemane. Então quem merece é você. E Deus hoje não vai fazer diferente. Ele vai derramar sobre você. Abra o teu coração para você sair daqui diferente. Abra o teu coração para você sair dessa conferência diferente. Essa conferência está falando de unidade. E é isso que precisamos ter. Ser um com Cristo. Entender quem nós somos. Se eu abrir essa palavra e Deus falou no meu coração que eu tenho um Pai poderoso, que Ele pode me dar infinitamente mais, é o mesmo Deus que está falando com você essa noite. É o mesmo Deus. Ele ministra em nossos corações hoje. Ele tem muito mais para te dar. Eu comecei a fazer uma matemática meia louca. Quem me conhece sabe que eu também não sou muito normal, mas também não quero ser também. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu comecei a fazer uma matemática meia louca no domingo. Eu falei, peraí. Se Deus falou que eu sou mãe de multidão, quando eu estava no mundão ainda, quem conhece a minha mãe que sabe. Minha mãe ficava o tempo todo falando, você vai ser mãe de multidão, minha filha. Eu falava, só se for para levar para o baile. Eita, eu levo um montão. E ela, não desisto. Você vai ser mãe de multidão. Então existe uma promessa sobre a minha vida, de ser mãe de multidão, de trazer multidão atrás de mim, de ser influência nessa cidade, de mudar a geografia do Morro de Santana, porque esse é o meu propósito. E eu já pedi ao Pai, se eu pedir, eu sei que Ele vai me dar. Eu comecei a fazer uma matemática. E eu falei, peraí, por que na escola bíblica, pela manhã, vem tão pouco? Por que as pessoas não têm o mesmo desejo de estar na EBD? E eu comecei a fazer a matemática. E comecei a mandar mensagem para a liderança. E comecei a dar uma de doida. Eu quero todo mundo. Eu quero toda a célula. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deus vai liberar algo sobrenatural. Domingo de manhã na igreja. Eu comecei a falar isso. Que Deus ia liberar algo sobrenatural no domingo pela manhã na igreja. E a palavra de Deus tem poder, porque a EBD estava linda. Tinha 43 pessoas na EBD de domingo pela manhã. Bati o recorde. Pela manhã. Crente não gosta de acordar de manhã. Ele gosta de ir para a praia, sei lá o que eles gostam de fazer. Mas eu falei, não aceito. Eu quero ver o povo aqui aprendendo mais de Deus. E eu falei, conta aí para ver quantos tem. Tinha 43 pessoas pela manhã. Sabe o que é isso? É você determinar. É você pedir ao Pai e falar para Deus, abre os céus sobre este lugar, Deus. Abre os céus, muda, abre a mentalidade. Traga pessoas que querem de verdade. Traga pessoas que entendem qual é o nome Getsemane. Talvez vocês não entendam, mas o nome Getsemane significa prensa, lugar de prensa. Se você está no lugar de prensa, é porque Deus quer ver sair algo melhor de você. Deus quer ver. Então vamos prensar mesmo. Vamos apertar mesmo. Vamos pedir ao Pai que o povo tenha compromisso, para que saia algo melhor desse povo, em nome de Jesus. E quando nós tivermos a ousadia de Axa e olhar para o Pai e dizer para Ele o que você quer de verdade, quando dentro de você entender quem você é, eu sou filha de um Deus vivo, então eu quero muito mais. Eu sou filha de um Deus vivo. Eu quero a minha célula lotada. Eu quero almas. Eu quero os perdidos. Eu quero. Deus vai começar a te dar. Mas se você ficar com a tua boca fechada, meu irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você entende que Ele é o teu Pai, e que Ele está ali de braços abertos, pronto
para te dar infinitamente mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo sobrenatural acontece. E eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Assim como Deus levantou o casal, como eu disse aqui, em meio a tanta dificuldade, Deus levantou. Deus está fazendo cumprir todas as promessas que foi dita nesse altar. Agora eles vão ser, além de pai e mãe de multidão, tem uma multidão crescendo no ventre da pastora Isadora. E eu falo lá na igreja: gente, você não quer ganhar alma não? Faz filho. Faz filho. Aumentar em nome de Jesus. E o que eu entendo com isso? Essa palavra, essa promessa, ela se estendeu a Getsêmanes, tanto da Aroeira quanto do Morro de Santana. Porque quem olha para a igreja da Aroeira e vê hoje não diz que é a mesma igreja. Deus está fazendo prosperar naquele lugar. Deus está trazendo pessoas para aquele lugar para viver o sobrenatural de Deus. Deus está fazendo valer o nome da Igreja Batista Getsêmanes na Aroeira, da mesma forma que Ele está fazendo lá no Morro de Santana. Porque hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não estamos todos aqui, mas tem um grande número. Fica de pé, Igreja Batista Getsêmanes do Morro de Santana. Fica de pé, sem vergonha. Eles são muito vergonhosos. Coisa linda. Ouviram a voz da pastora, vão receber a bênção de Deus. Amém. O que eu quero dizer com isso? O pastor Alexandre ficou lá, ele sabe, é luta, não é, pastor Alexandre? As pessoas do morro parece que não entendem. Mas eu recebi uma palavra esses dias, que a Igreja Batista lá no morro, ela está exatamente no centro, assim como a Igreja Católica também está. A Igreja Católica está quase na mesma direção, né? Parece que está assim, como se fosse esqueci o nome do negócio que fala que é assim, triângulo. É quase um triângulo. A igreja do Morro, Getsêmanes, com a igreja católica, e fecha com o centro Xangô Menino. Aí eu falei assim: Deus colocou a gente aqui para essa briga tão grande, para trazer equilíbrio na cidade. Deus colocou a Igreja Batista Getsêmanes lá no morro para trazer equilíbrio na cidade, para bater de frente mesmo com tudo aquilo que eles levantam lá. Se eles adoram a Baal, a gente adora um Deus vivo, e a gente crê na mudança da cidade. A gente não pode aceitar, e a gente não aceita. Se eles fazem o que fazem, nós vamos fazer muito mais. Faz vigília, sacode o morro, bota esse jovem para andar pelo morro, e a gente está fazendo o agir de Deus ali. Porque se Deus colocou, foi estratégia de Deus, quando colocou no coração do pastor Nilson de subir lá. A cidade precisava de uma igreja lá no alto, para orar pela cidade, para estender a mão e dizer: Deus, abençoa Macaé, muda a história dessa cidade. E eu falo para esses jovens que eles não têm noção da responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos naquele lugar. Se eles entendessem quem nós somos ali no reino do Espírito, a gente bate de frente. Porque existe essa ousadia de Axa sobre as nossas vidas. Existe essa ousadia vinda dos céus sobre a nossa vida. E nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços. Tem dificuldade? Claro que tem. E não é pouca, é muita. Ah, mas eu desço do jumentinho, meu amado. Eu desço. E se preciso for, além de descer, ainda dou ordem para o povo descer comigo, porque eu também não sou boba, eu não vou descer sozinha, né? Aonde tem batalha, meu filho, com Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu olhei para a Axa e eu falei assim: a Igreja Batista Getsêmanes é a Axa, ousada, não baixou a cabeça para aquilo que recebeu nunca. Está
sempre batendo de frente, sempre pedindo ao Pai, faça algo novo. Agora vem com a conferência, Deus faz algo novo, traga a unidade, e Deus vai trazer. Tem pessoas aqui orando e clamando a Deus pela unidade. E se tem Acts aqui, meu amado irmão, pode ter certeza, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu creio no que Deus faz. A gente viu e a gente presenciou as três Getsemane, no tempo difícil, e nós somos rompendo. Vai chegar um dia que nós vamos precisar fazer a conferência, pastor Isadora, não aqui dentro do templo, mas num lugar maior, como foi feito esse final de semana lá no Parque de Exposição. Nós vamos precisar fazer a conferência. Amanda cantando, né, Amanda? Onde eu vou enquanto essa mulher abençoar. Amanda aqui louvando, numa conferência para todas as Getsemane. E como que vai estar? Vai estar lotada. Sabe por quê? O nosso coração pulsa por alma. Sempre pulsou. A Getsemane sempre viveu almas. Quem tá aqui desde sempre sabe do que eu estou falando. Então eu acredito nessa unidade. Eu acredito nesse amor. Quando o apóstolo me convidou para fazer parte novamente do ministério, uma das coisas que eu pedi a Deus, eu vejo e tenho visto acontecendo, que todos sejamos um. Nem estava lendo o livro ainda, nem estava ainda estudando o livro, e eu falei para o apóstolo, apóstolo, eu sei que vai ser uma luta, mas eu gosto de luta, eu gosto, e todos com certeza vamos ser um, porque quando essa unidade acontecer, o céu vai se rasgar. Porque o avivamento vai chegar. Não, o avivamento já chegou. Só falta você viver o avivamento. O avivamento já chegou. A glória de Deus já foi derramada. A gente só precisa tomar posse. A gente só precisa ser ousado e tomar posse daquilo que Deus já entregou para essa igreja. Deus entregou o melhor para a igreja Batista de Getsemane, e eu creio nisso. Todas as vezes que alguém fala, meu Deus, como que você veio parar aí, Cecília? Eu falei, meu Deus, nem eu sei, é o poder de Deus. E se o poder de Deus se aperfeiçoa, eis-me aqui, Senhor. Essa tem que ser a palavra de todos nós. Primeiro ter ousadia, e depois ter intimidade com Deus. Quer ser um? Tem intimidade com Deus. Peça a Ele. Fala para Deus, Deus, tira tudo de dentro de mim que não presta. Porque tem tanta coisa dentro da gente que não presta. Mas quando você começa a orar, glória, meu filho chegou, ai, coisa linda. Beijo, também te amo. Estava embarcado, chegou agora. É muito amor, né? O coração da esposa, ele até pulou assim, glória. Porém, Deus nos surpreende todo momento. E Ele tem me surpreendido. E a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, meu amado irmão: seja ousado. Desça da tua zona de conforto. Não aceita o deserto na tua vida. E faça a diferença no reino de Deus. Sabe por quê? A igreja Batista de Getsemane conta com você. A mudança, ela chega através de você. E eu tenho certeza que nós vamos viver para ver tudo isso acontecer aqui neste lugar. Porque eu e você somos como Axa, filhas de um pai rico e ousada para pedir. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu creio nisso. Se coloque de pé nessa noite. Eu posso fazer um pedido, pastora? Posso? Me ajuda aqui fechando com louvor, o ministério que está aí. Vamos usar aqui, o varão no teclado, só para a gente cantar um louvor, para a gente fechar esse momento. Pode vir. Para a gente fechar esse momento com louvor. E eu queria que
você colocasse a mão no teu coração. E enquanto a gente louva, pergunta para Deus aonde está a tua ousadia. Pergunta para Deus assim, de sinceridade, de coração aberto. Me falta ousadia, Deus. Então me dá essa noite. Me dá essa noite para eu aprender a ser um. Me dá essa noite para eu aprender a ser diferente. Eu quero fazer a obra de Deus de maneira diferente, porque eu acredito que eu sou filha de um pai rico. Eu creio. Aleluias. Quero aquele louvor da brasa. Eu gosto desse louvor da brasa. E eu quero ver a igreja cantando esse louvor. Sabe por quê? Tem que ter brasa. E se tem brasa, tem fogo. E se tem fogo, tem ousadia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E eu creio, tem nenhum cantor aqui, mas tem adorador. E nós vamos adorar o Senhor Jesus. E eu agradeço pela oportunidade. Eu nem digo oportunidade, eu digo bênção do Senhor. Porque tanto como vocês foram abençoados, como eu também tenho certeza que fui muito abençoado. Porque eu sei que dentro de cada um de nós tem que ter ousadia. Porque para subir aqui, tremendo como eu cheguei, tem que ter ousadia. E eu consegui romper para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Uma coisa é pregar no morro lá para o meu pessoal, outra é estar aqui com vocês. Mas eu sei que Deus, Ele é maravilhoso. E fez vocês entenderem aquilo que eu entendi, em nome de Jesus. Amém.